Olá meus amores, esse é mais um vídeo do canal Conhecendo o Paraná em Duas Rodas. E esse vídeo faz parte do quadro Filosofando pelo Paraná. E hoje nós vamos falar sobre a titanomaquia. E o que foi a titanomaquia? Foi a guerra entre os deuses olimpianos contra os deuses titãs. Os deuses olimpianos liderados por Zeus e os deuses titãs liderados por Cronos. Mas por que os deuses entraram em guerra? O que aconteceu que eles entraram num conflito tão sangrento assim? E quem ganhou a guerra? Zeus ou Cronos? Pessoal, para entender bem mesmo por que aconteceu a guerra, aí vocês vão ter que voltar num vídeo anterior que nós gravamos sobre mitologia grega, onde nós falamos sobre a origem do universo. Nesse vídeo vocês vão conseguir entender melhor por que aconteceu esse conflito. Inclusive, quem não assistiu esse vídeo, eu aconselho que assistam primeiro esse vídeo para depois assistir esse, porque este daqui que estamos gravando agora é uma continuação daqui. Bem, Cronos devorava seus próprios filhos. E ele devorava seus filhos por medo de uma praga do pai Urano. Ele não conseguiu devorar os Zeus. Por quê? Volta lá no vídeo. Lembra que eu falei que tem que assistir aquele vídeo lá primeiro? Bem, o que aconteceu? O Zeus, que não foi devorado por Cronos, o Zeus conseguiu, através de uma poção mágica, fazer com que Cronos vomitasse os irmãos do Zeus. No caso, os filhos do Cronos. Ao vomitar os irmãos do Zeus, primeiro, o Cronos vomitou seus filhos já adultos. Lembrando, eram deuses, eram filhos do Cronos. Ele engoliu os seus filhos quando eram bebês, mas os vomitou adultos. E adultos e poderosos. Lembrando que nós estamos falando dos deuses olimpianos. Eram seres extremamente poderosos. E seres que, vamos combinar, não gostavam do seu pai. O seu pai não queria que eles existissem. Então, os filhos do Cronos não morriam de amor por ele, obviamente. Os Zeus e os seus irmãos se uniram para lutar contra o Cronos. Mas os irmãos do Cronos se uniram ao Cronos. Quem que eram os irmãos do Cronos? Os titãs. Cronos era um titã. Então, eles travaram uma guerra muito complicada, extremamente violenta. Uma guerra que durou quase 10 anos. 10 anos de uma guerra terrível, porque, vamos lembrar, eram seres extremamente poderosos e imortais. Não morriam. Então, um deus pegava uma montanha, atirava no outro, e o outro não morria. E foram 10 anos de uma guerra muito equilibrada. Porque, repito, eram duas forças extremamente poderosas. Teve esse equilíbrio até que o Zeus teve uma ideia. O Zeus libertou do Tártaro os Ciclopes e os Sem Braços. Quem que prendeu os Ciclopes e os Sem Braços no Tártaro? Cronos. Gente, vocês acham que os Ciclopes e os Sem Braços iam gostar do Cronos? Cronos os prendeu no Tártaro. Vamos combinar que ali ninguém gostava muito do Cronos, O Cronos não era um ser ali muito popular, muito agradável, não era esse tipo de gente. Não tinha muitos seguidores no Instagram, o Cronos. O Cronos não era um ser popular. O que aconteceu? O Zeus liberta os Ciclopes e liberta os Sem Braços do Tártaro. Quem eram os Ciclopes? Os Ciclopes, eles eram seres que tinham um olho só e eram seres extremamente habilidosos. E quem eram os Sem Braços? Os Sem Braços eram seres extremamente horríveis, monstruosos, disformes e sem braços, porque cada um deles tinha 100 braços. E cada braço era extremamente forte. Eles eram muito feios, mas eram muito fortes. Os Ciclopes fizeram armas para os deuses olimpianos. Foram os Ciclopes que construíram o raio dos Zeus. Foram os Ciclopes que construíram o tridente do Poseidon. Agora, imaginem só.
a guerra estava equilibrada. Mas agora, os deuses olimpianos têm a ajuda dos ciclopes, têm a ajuda dos sem braços e ainda estão armados. Então, se essa guerra que estava equilibrada, agora desequilibrou. Desequilibrou porque agora o lado dos Zeus ficou muito mais forte. E eles foram ganhando batalhas, ganhando batalhas, ganhando batalhas, até que chegou na batalha final, os Zeus, com um raio extremamente poderoso, fez esse raio e atirou no Cronos. Matou o Cronos? Não! Cronos era um titã, imortal. Mas eles foram subjugando os titãs, até que eles pegaram os titãs e prenderam os titãs no Tártaro. Ganharam a guerra. Ao ganhar a guerra, quem que era o Deus do universo todo-poderoso? O Cronos. E agora, quem vai reinar no universo? Eles dividiram. Entre todos? Não, entre os 3 irmãos mais fortes, os mais poderosos. Zeus ficou sendo o senhor do Monte Olimpo, o Deus dos deuses, o Deus do raio e do trovão. Poseidon ficou com os mares. Poseidon ficou sendo o Deus dos mares. E o Hades ficou com o inferno. Ele passou a ser o senhor do inferno. Poseidon se casa com Anfitrite e o Zeus se casa com a Hera. Pessoal, eu quero fazer um parênteses aqui para vocês entenderem uma coisinha aqui. Os deuses gregos, e eu acho que vocês já perceberam isso, os deuses gregos eles eram antropomórficos. O que significa isso? A palavra antropomórfica é uma palavra de origem grega que vem de 2 palavras também gregas. Antropos significa homem, mórfico significa forma. Então, antropomórfico, forma de homem, isso mesmo. Os deuses gregos tinham formas humanas. Em que sentido? Total. Primeiro, a aparência. Quem era o Zeus? Era um homem. Ele tinha a forma de um homem. Poseidon, forma de um homem. Afrodite, a forma de uma mulher. Então, mas só a parte material, a parte corporal? Não. Os deuses gregos tinham sentimentos humanos. Os deuses gregos, eles erravam. Eles sentiam inveja, eles sentiam ira, eles sentiam ciúmes, eles tinham sentimentos humanos. Diferente de nós cristãos. Como que nós vemos Deus? Como um ser perfeito. Só os cristãos? Não. Os judeus também veem o seu Deus como um ser perfeito. Os muçulmanos também veem o seu Deus como um ser perfeito. Os gregos, não. Os deuses gregos eram antropomórficos. Eles guerreavam, olha a guerra que eles fizeram. Eles trapaceavam. Os deuses gregos eram quase como seres humanos. Por que quase? Porque tinha coisas que os diferenciavam. O que diferenciava um deus grego de um ser humano? O deus grego, ele tinha superpoderes. A primeira coisa, né? O deus grego tinha superpoderes. Ele é imortal. O homem mortal. O deus imortal. E o deus grego, ele era muito mais bonito que um ser humano. Você já ouviu a expressão, né? Tão bonito quanto o deus grego. Os deuses e as deusas gregas eram belíssimos. Claro, tinha uma outra exceção. Por exemplo, o Hefesto. O Hefesto era feio, mas era uma exceção. Então, os deuses gregos eram antropomórficos. Por isso que haviam essas batalhas, essas guerras, como a titanomaquia que eu acabei de dizer para vocês. Pessoal, então, para concluir o vídeo aqui, para não ficar muito longo, porque nós vamos ter um outro vídeo contando como foi o casamento dos Zeus com a Hera, como foi o casamento do Poseidon com a Anfitrite, como foi o casamento do Hades, e assim nós vamos fazer bem mais vídeos sobre a mitologia grega. Mas para concluir esse daqui, então a titanomaquia foi uma guerra entre os titãs contra os olimpianos ganharam, e o Zeus passou a ser o Senhor do universo, o Deus dos deuses, o Deus do raio e do trovão. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deem um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário.
Se você tiver alguma crítica também, deixa aí no comentário, que nós vamos conversando, dialogando e do mais. Até o próximo vídeo do Filosofando pelo Paraná.